Olá! Esse seminário pertence a disciplinas de planejamento de experimentos e aborda a produção de carvão ativado eficiente a partir de serragem para remoção de corantes em sistemas simples e binários, utilizando um projeto fatorial completo. Diversos ramos industriais fazem a utilização de corantes em seus processos e, ao final, estes podem ser descartados inapropriadamente, como por exemplo em rios. Então, esses efluentes contaminados, além de ter níveis de toxicidade, a pigmentação da cor dessas águas podem interromper a fotossíntese, prejudicando uma cadeia inteira alimentar que depende dessas águas. Então, nesse trabalho, tem-se um efluente com os corantes azul de metileno e eritrosina e faz-se uso do carvão ativo como material absorvente, já que esse é bastante interessante, pois possui uma superfície com bastante poros para esse processo que podem ajudar. E após esse processo de ser adsortivo, espera-se que o efluente esteja sem os corantes. Então, os objetivos do trabalho são a remoção do corante, a análise do planejamento fatorial 2 elevado à terceira e a análise do processo adsortivo. Como dito, a disciplina aborda a parte experimental do planejamento e este será o foco desta apresentação. Então, na otimização da produção de carvão ativo, tem-se a tabela 1, onde são demonstrados as variáveis em seus níveis superiores e inferiores, sendo o tempo de impregnação dado em horas mostrado como a variável x1, variando aí de 2 a 24 horas, a temperatura de impregnação x2, variando de 25 a 85 graus Celsius, e a taxa de impregnação, considerada x3, variando de 1 para 2 e 1 para 1. Na equação 1 é demonstrado o modelo utilizado nesse estudo. O design da matriz completo são demonstrados os 8 experimentos, todas as variáveis codificadas e 4 colunas de resposta, sendo para o corante E127 e azul de metileno em soluções simples e também para ambos os corantes em soluções binárias. Aqui são demonstradas as matrizes utilizadas para cada processo e estudo da regressão. Então, na primeira tem-se o sistema simples, utilizando o corante E127. Para sistema simples, utilizando o azul de metileno. Soluções binárias com o E27 e soluções binárias com azul de metileno. Nesta primeira tabela, são demonstrados os valores obtidos na regressão para a solução simples do corante E127. A primeira coisa que pode-se observar são os efeitos que variam os valores e na variável x3 e a interação x2 x3 encontra-se os maiores valores. Então, na taxa, que é a variável de impregnação, que é a variável x3, e na interação entre a temperatura e essa taxa de impregnação, são considerados os efeitos mais importantes para esse processo adsortivo. Os valores de P indicam que todas as variáveis e interações estão dentro do nível de confiabilidade e os dados dos coeficientes também são dados para que seja possível escrever o modelo. Na tabela de ANOVA também é demonstrado que na soma dos quadrados a variável x3 e a interação x2 x3 possuem os maiores valores. O gráfico de Pareto vem para confirmar, mostrando que a interação x2 x3 é a mais significativa
E, em segundo lugar, a interação X3. Para modelos simples de azul de metileno, os dados da regressão também são apresentados. Os efeitos variam um pouco em relação ao outro corante. E também observa-se que a variável X3, ou seja, a taxa de impregnação, possui maior valor juntamente com a interação X2 e X3, também sendo as mais significativas. Para os valores de P, todos se encontram dentro do nível de confiabilidade e os coeficientes são apresentados para que seja possível montar a equação do modelo. No quadro de ANOVA, também fica claro que a variável X3 e a interação X2 e X3 possuem os maiores valores. No gráfico de Pareto, vem mais uma confirmação dessas duas, essa interação sendo a mais importante e a variável X3 em segundo lugar. Agora, em resumo, para os sistemas binários nos corantes, observa-se que, para ambos os corantes, o nível de confiabilidade foi empregado e os dados dos coeficientes, além de mais uma vez mostrar que as variáveis X3 e X2 e X3 são as maiores para ambos os corantes, ou seja, também são as mais significativas no sistema binário. Nessa tabela tem-se o resumo dos dados, onde é apresentado os modelos para os sistemas simples e os modelos para os sistemas binários. O coeficiente de determinação chama atenção porque todos estão num nível ótimo, acima de 97%, então estão próximos de 1. E o máximo de remoção dos corantes para todos os sistemas simples e binários com ambos os corantes se mostra bastante eficiente, pois o mínimo de remoção foi mais de 91%. Então, para a superfície de resposta são apresentados os gráficos de contorno em relação a X2 e X3. Tem-se que são semelhantes para ambos os corantes em soluções simples e que de um baixo para um alto nível é aumentado o nível de eficiência. Essa área verde é a área onde indica maior área de remoção. Para as soluções binárias, o comportamento é muito semelhante entre as variáveis X2 e X3. Dos gráficos preditos versus os experimentais, tanto para soluções simples quanto para soluções binárias, em ambos os corantes, mostra a concordância entre o previsto e os dados experimentais. Então, das conclusões, tem-se que todos os efeitos principais e efeitos de interações, tanto para a solução simples quanto para a solução binária, são potencialmente significativos, pois atingiram o nível de significância, e a interação entre os três fatores não foi apresentada porque ela é considerada não significativa, com baixo coeficiente negativo e sem influência na remoção do corante.